Amém? Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vocês escolheram como tema. Eu quero ler do versículo 13 ao 15. Eu não vou ler o 37, eu vou ler do 13 ao 15. Lucas, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Que diz assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande. Diga comigo, será grande. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Agora diga comigo, será grande, e será cheio. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma história bem conhecida no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Falar do capítulo 1 de Lucas é falar não apenas de um capítulo de milagres. A gente está vendo que é um capítulo de milagres. Mas é falar de um capítulo de improváveis, surgindo no cenário para uma nova história. É falar num capítulo de anúncio, porque no Evangelho de Lucas, capítulo 1, tem dois anúncios. O anúncio do nascimento de Jesus e o anúncio do nascimento de João. Falar do capítulo 1 de Lucas é falar de duas mulheres envolvidas num projeto de milagre. Falar deste capítulo é falar também num capítulo de fé. Alguém que perseverou, os anos passou, envelheceu, mas Deus não deixou de cumprir por isso. Aleluia, glória a Deus. Já foi dito muita coisa sobre Isabel nestes dias, eu creio. Estou bem corrida, não vi o que foi pregado, mas eu sei que Deus falou muito com vocês. Isabel, cujo nome é Deus é meu juramento, ou meu Deus prometeu. Zacarias, cujo significado no hebraico é Deus se lembrou. Então, juntou Isabel, meu Deus prometeu, com Zacarias, Deus se lembrou. Deus prometeu e Deus se lembrou, estava junto na essência do nome de um casal na mesma casa. Aleluia. Mas na verdade, qual é o tema do congresso? O milagre vai acontecer. E o que é, na verdade, milagre? Milagre é qualquer indicação de participação divina na vida humana. Qualquer coisa que haja uma participação divina numa vida humana se chama de milagre, né? Milagre também é ato ou conhecimento fora do comum, inexplicável, algo inexplicável pelas leis naturais. A palavra milagre é uma palavra de origem latina, ela significa exatamente o que a gente vai aprender, né? A palavra milagre no latim ela chama de mirare, ou seja, mirar em algo espantoso, estranho, maravilhoso, mirar em algo digno de admiração. Então, todas as vezes que eu vivencio um milagre, eu vivi um mirare, ou seja, eu experimentei algo espantoso, algo digno de admiração, algo extraordinário, algo maravilhoso. Só que todas nós queremos viver milagres, sim ou não? Mas por que é que a gente tem tanta resistência para os cenários de milagre? Todo mundo quer viver um milagre, mas milagre tem cenários que preparam a chegada dele. Queremos o milagre, mas não queremos viver os cenários que preparam o milagre. Milagre é preparado em 3 cenários. Primeiro, cenário de desafios. Diga comigo, cenários de desafio. É o primeiro cenário de um milagre, é cenário de desafio. Segundo, cenário de impossibilidade. O terceiro, cenário de espera. Vamos repetir porque a gente está numa aula. Cenário de desafios, cenários de impossibilidade,
cenários de espera. Aleluia. A Bíblia mostra isso. Que todas as vezes que um milagre aconteceu, muitas vezes havia os 3 cenários, mas muitas vezes também havia só um cenário. Mas o milagre aconteceu. Aleluia. Cenários de desafio. Davi e Golias. Cenário de desafio. Um filisteu desafiando as tropas de Israel. Deus sendo desafiado. Deus operou um milagre para mostrar que ele é Deus. Pronto. Aleluia. Cenários de desafio. Senaqueribes bravejando, desafiando Ezequias. Deus disse: espera aí, vou mandar só um anjo, mas eu resolvo a parada. Oh, a lei que a sé. Limite. Ai, que a sé. Cenários de desafio. Débora enfrentando a tropa, a cavalaria, 900 carros de ferro de Jabim. Jabim deitado na sua autoconfiança, achando que ia fazer, casar, batizar, abafar. Deus disse: vou mandar só uma chuva, atola os seus carros, vai ter casco de cavalo tentando sair, mas eu mostro que eu sou Deus. Cenário de desafio. Ai, que amaneva sé. Aí quando chegamos no cenário de impossibilidade, a cura de Ezequias, cenário de impossibilidade. Aleluia. A esterilidade de Ana, a esterilidade de Sara, a esterilidade de Isabel, a esterilidade de Raquel, tudo eram cenários de impossibilidade. Humanamente falando, não tinha condições, não havia nem sequer clínica de infertilização. Mas Deus chegou. Oh, aleluia. Porque aonde tem cenários de impossibilidade, Ele chega. E Ele não chega para fazer, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, para fazer a remidei, não. Deus não trabalha com gambiarra, não. Deus só trabalha bonito. No estilo. Na competência. Ai, que sé. Aí a Bíblia mostra também outros cenários. Primeiro foi o cenário de desafio, o cenário de possibilidade. E o terceiro? Cenário de espera. Aleluia. Cenários de espera. A mulher do fluxo de sangue esperou 12 anos. O paralítico do lado do tanque de Betesda esperou 38 anos. A mulher encurvada esperou 18 anos. Cenários de espera. Eu pergunto: teve vitória? A mulher se endireitou? O sangue estancou? O paralítico andou? Porque independente do cenário, Ele é Deus na impossibilidade, Ele é Deus na espera, Ele é Deus no desafio. Ah, que sé. Zacarias era sacerdote. Isabel também era de família sacerdotal. Aleluia. O casal, a Bíblia diz que eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. Sabe o que era? Era um casal de bom testemunho. Todo mundo podia dizer: respeite, viu, irmão Zacarias, irmã Isabel é uma bênção. Aleluia. Mas esse ser uma bênção não os eximiu de viver um cenário de impossibilidades. Aleluia. Isabel era estéril, e a Bíblia diz mais: e os dois eram avançados em dias, ou seja, eram idosos, velhos. Porque se o homem fosse velho, mas a mulher fosse nova e não fosse estéril, dava um jeitinho. Mas aqui não tinha jeito para dar não, meu filho. A coisa estava difícil. A coisa estava difícil. Só milagre resolvia isso aqui. Mas não, outra coisa não resolvia. Aleluia. Isabel era estéril, avançada em idade. Mas havia um projeto. Um projeto que foi concebido em oração. Você sabia que na hora que você está de joelho, está só você e Deus no secreto, você está concebendo projetos de milagre? O milagre não é gerado só aqui não. O milagre geralmente ele começa sendo gerado no seu joelho.
na sua oração, na lágrima quente que corre no rosto, na angústia da alma, aleluia, naquela hora que a gente está cochichando com Jesus, é naquela hora que o milagre está sendo trabalhado, aleluia, o projeto está sendo alicerçado. Havia um projeto chamado milagre, concebido como resposta de oração, aleluia. O anjo chega para Zacarias e diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi... Havia oração? Havia oração. Ele não alcançou um milagre sem ter pedido, não. Havia um processo de busca. Milagres geralmente são respostas a processos de busca. Aleluia. Mas o que me chama a atenção no texto é o que acontece quando chega o tempo de viver milagre. Aleluia. Primeira coisa, quando chega o tempo de viver milagre, lance fora o medo. Deus executa, Deus faz. Quando chega também o tempo de viver o milagre, chega a consciência de quê? A consciência que a demora foi preparo. Mas está demorando, é preparo. Mas eu esperei para o ano passado, preparo. Mas já estamos em julho e não chegou, preparo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando chega o tempo de viver milagre, aleluia, Deus providencia cada detalhezinho. Aquele detalhe que você fala em oração e muitas vezes você acha que você é exigente, não é não. Não se exima de ser detalhista, porque Deus é detalhista. Aleluia. Quando chega o tempo de viver milagre, Deus prepara o cenário, o público, a plateia, aleluia. Deus prepara tudo para a chegada do milagre, aleluia. O que me chama a atenção no milagre de Isabel foi o privilégio que Deus deu a essa mulher. Já parou para pensar? Isabel teve um privilégio que poucas mulheres na Bíblia tiveram. O privilégio que Maria teve e o privilégio que Sara teve. Aí a terceira foi Isabel. Que privilégio é esse? De ter o anúncio do nascimento do seu filho dado pelo anjo do Senhor. Que privilégio. Sara, mulher de um patriarca. Tudo bem. Privilégio para a mulher do patriarca. Maria, a mãe de Jesus, glória a Deus, tudo bem, a mãe do Salvador ter esse privilégio. Mas Isabel era uma anônima praticamente, somente a mulher de Zacarias, uma descendente sacerdotal, aleluia, mas teve o privilégio. A Bíblia diz, versículo 11 a 13 assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu a Zacarias, posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Interessante é que quando eu leio que Zacarias turbou-se, quando eu leio que Maria também turbou-se, aí eu fico me admirando, sabe de quê? Uma turma que diz que viu anjo de bandeja, anjo de asa, anjo batendo, anjo voando, e ele não sentiu nada. Conversa é essa, minha filha? Tem alguma coisa errada com esse anjo, deve ser anjo da Shem, porque o anjo fiel, o anjo autêntico, quando ele se apresenta, a estrutura se abala, porque é visita do céu na terra personificada. Se você vê uma pessoa dizendo que viu o anjo de todo jeito e não sentiu nada, pode ter certeza, esse anjo é fake. O anjo do Senhor, quando ele aparece, o camarada fica, olha. Por quê? Porque é o anjo do grande, é o anjo do poderoso, é o mensageiro do céu, é aquele que veio na terra para trazer uma nova, é aquele que veio na terra. Então a carne humana, ela não tem como não ser abalada, minha filha. Oh, aleluia. Você está aqui no congresso de Abreu e Lima, Deus fala 3, 4, 5 palavras com você. Tem hora que você sente que as estruturas se abalam, é ou não é? Imagine um anjo. Misericórdia, só Jesus na causa. A Bíblia diz que quando Zacarias viu, turbou-se e caiu temor sobre ele. E era um crente fiel e irrepreensível, viu? Mas ainda teve medo.
E o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Diz qual era o sexo e diz qual era o nome. Sim ou não? Oh, aleluia. Sabe o que foi que eu me alegrei quando eu li isso aqui? Agora está na moda, né? Um tal de um chá de revelação. O povo solta um vulcão de ar, e umas bolas azul, e um jato azul, e outro rosa, de acordo com o sexo do bebê, né? Chá de revelação. Chá de revelação é por fraco. Isabel foi divina revelação. Lá dentro do templo, o anjo na direita do altar. Aí é uma revelação verdadeira. Chá de revelação é por fraco, meu filho. Isabel foi o filho, anunciado o nascimento, dado o nome, aleluia, por uma divina revelação. Aleluia. No capítulo 1 a gente vê alguém trabalhando, indo fazer aquilo que lhe caiu como sorte. Zacarias vai ao templo, essa sorte era raríssima. E eu não quero entrar aqui sobre os costumes sacerdotais. Mas chegou a vez de Zacarias. Mas o que me chama a atenção é porque havia já uma vida de dedicação, sim ou não? Havia uma vida de trabalho, sim ou não? Havia uma vida de renúncia, sim ou não? Havia uma vida de chamado, sim ou não? Então deixe-me, aleluia, abrir um parênteses aqui, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. É exatamente quando você está fazendo o comum, quando você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. É exatamente neste comum, neste dia que parece que não vai acontecer nada demais. É neste dia que Deus se revela. O milagre está chegando. Você está achando que eu esqueci a promessa que eu lhe fiz? O milagre está chegando. Prepara, Zacarias, para viver o sobrenatural. Oh, aleluia. Em um dia comum, o milagre, o extraordinário, o sobrenatural acontece. O anjo Gabriel estava à direita do altar do incenso. Aleluia. E o anjo Gabriel avisa para Zacarias: aleluia, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, terá um filho, lhe porás o nome de João. E com esse menino tu terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no nascimento. Aleluia. Era um homem de espera. Zacarias e Isabel eram um casal de espera. E eu nunca vi ninguém esperar em Deus para ser decepcionado. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Eu nunca vi ninguém esperar em Deus para ser decepcionado. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3. E irmão Aparecida, mas às vezes demora, é verdade. Mas quanto mais demora, mais caprichado vem o negócio. Oh, aleluia. Milagres envolvem cenários de espera. Isabel e Maria foram 2 mulheres vivendo um tempo de milagre. Por que, irmã Aparecida? Porque uma concebeu sendo virgem e a outra concebeu sendo estéril. 2 milagres em um cenário, aleluia, de primas. Aleluia. Maria concebe sendo virgem, Isabel gera sendo estéril. Era uma promessa gigantesca para quem já tinha esperado por tanto tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa: promessas gigantes, aleluia, elas sempre surgem em cenários de espera. Oh, aleluia. Cenários de espera são cenários de milagre. Aqui tem mulheres que vêm orando há muitos anos para Deus quebrar as amarras do seu marido. Cenários de espera, mas nesta tarde eu ganho graça e autoridade para dizer: conta 1, 2, 1, 2, conta 1, 2, porque dentro deste tempo de 2 anos, você vai entrar dizendo: Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Ele é, Ele tem, Ele pode e Ele faz.
Cenários de espera, eles são propícios para testemunhos grandiosos. Todo testemunho grande, a pessoa ela foi treinada, ela foi preparada, ela foi lapidada no cenário de espera. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a gente tem pressa. Deus sabe que a gente é imediatista. A gente gosta das coisas no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. Aleluia. Mas cenários de espera são cenários propícios para testemunhos grandiosos. Cenários de espera envolvem choro, vergonha, dor, luta, tristeza. Mas cenários de espera também desenvolvem maturidade espiritual. Depois do tempo da espera, você não apenas vai ter um testemunho novo para contar, você vai ter experiência para ensinar as outras. Você vai ter suporte. Você vai ser referência no seu bairro. Quando alguém estiver passando isso que você está passando, alguém vai bradar e dizer: quem passou uma situação dessa foi a irmã fulana. Vamos lá ver como foi que Deus fez. E a porta da sua casa vai se abrir. E você vai dizer: é verdade, minha irmã, eu vivi o cenário de espera. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu hoje tenho maturidade para dizer que Deus faz, independente da espera, independente da impossibilidade, independente do cansaço, independente da estrutura física. Eu estou de pé para dizer: Deus faz e Ele fez.